Boa noite para todo mundo, né? E hoje é um privilégio para mim e meu irmão estarmos aqui entrevistando para conhecer mais sobre o pastor Mateus Santiago, ou pastor Mateus 2.0, né? E também a sua linda noiva, Rebeca. Então, nós temos algumas perguntas e é mais para saber um pouco sobre vocês, para a gente poder se identificar, falar, nossa, que legal, eles gostam disso, e eu também vou poder bater um papo no fim do culto. É mais essa pegada para a gente poder conhecer vocês melhores, né? Então, sintam-se abraçados por nós e sejam muito bem-vindos à nossa juventude. Isso, boa noite a todos. Nós trouxemos aqui 4 perguntas. A primeira vai ser aos dois e, posteriormente, as outras perguntas vai ser individual. É lógico que nós não vamos conseguir responder todas as dúvidas de vocês, mas no decorrer da caminhada, vocês vão conhecendo ele cada dia mais, tá? Então, 4 perguntas. A primeira é o seguinte: pastor, essa é para os dois. Conte um pouco sobre você, para a gente conhecer um pouco sobre você, quem você é, seus hobbies, sonhos, propósitos, enfim. Legal. Eu sou nascido e criado em Cuiabá, Mato Grosso. Tenho 31 anos, amo Jesus. Sou pastor, fiz teologia, moro em Brasília. Um hobby é assistir TV. É hobby? Assistir Netflix, né? Eu não sei praticar nenhum esporte. A não ser que comida conte, eu sou bom em comer. Eu tenho um grande sonho de poder fazer diferença no mundo com o que Jesus me deu. Eu gostaria muito de ver muitas famílias, muitas pessoas impactadas com o Evangelho. E tenho um sonho que está bem pulsante no meu coração, que é construir uma família, né, com alguém que porventura esteja... Que fofo! Ele é político. Boa noite, gente. Prazer em conhecer vocês. Meu nome é Rebeca. Eu nasci em Brasília, cresci em Brasília. Tenho 22 anos. Me formei em odontologia ontem. Graças a Deus. Vale ressaltar que foi EAD, gente. Pode marcar consulta com ela, vai estar atendendo. Não, gente, não foi EAD, tá? Por favor. Tô brincando. Tô no estágio até hoje. Né, eu decidi continuar estagiando no hospital que eu estava. Enfim, meus hobbies, adoro dormir. Gosto muito de dormir. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto muito de passar tempo assim, com a minha família, com os meus amigos, jogando, conversando. Eu gosto muito de estar com as pessoas, né, que eu tenho intimidade, de estar com o Mateus. E acho que o meu maior sonho é poder atuar assim na minha profissão para a glória de Deus, né? Eu desejo fazer viagens missionárias pela minha profissão, através da minha profissão, e formar uma família também. Acho que é isso. Muito bem, bastante coisa, né, gente? A segunda pergunta que nós temos para fazer é: o senhor, né, um pastor já ordenado. A partir de que momento que você sentiu que você era vocacionado, que você tinha um chamado de Deus para servir? Como que foi esse processo para você? O meu processo foi bem gradual com relação ao meu chamado, porque eu me lembro que eu tinha uns 12, 13 anos e eu acho que era 13, não me lembro exatamente, 13. Eu fui a um acampamento de embaixadores do rei e daí quem estava pregando era a minha avó, e ela falou sobre a palavra de Deus e que Deus estava chamando pessoas para terem o privilégio de serem missionários e tudo mais, ou pastores. E quando ela fez o apelo, eu senti que Deus estava me chamando pela primeira vez. Eu me lembro que essa foi a primeira vez, mas que toda vez que o pastor Fernando Brandão ia lá na igreja, eu ia lá na frente, sabe? E me ajoelhava lá: Senhor, eu quero entregar minha vida. Até que muitos sonhos em relação à música começaram a surgir no meu coração. E eu montei uma banda com os meus amigos. Ela não tinha nome, a banda, e durou uma semana. Daí eles começaram a estudar e trabalhar de verdade, mas o sonho não saiu do meu coração de jeito nenhum. Mesmo trabalhando e estudando, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube. E eu imaginava assim que eu poderia evangelizar enquanto eu mesmo estivesse dormindo, sabe? Tô dormindo, a pessoa tá vendo um vídeo, essa coisa toda. Nessa época eu tinha uns 19 anos mais ou menos. E comecei a fazer uns vídeos lá.
e daí levou um CD, mas eu já tinha, assim, nesse momento, a plena convicção de que Deus tinha uma missão especial para mim. Não sabia o que era, sempre sonhei com, como eu disse, com a música, mas era muito mais voltado para levar a mensagem através da música. Eu nunca me senti um músico virtuoso, nunca me senti, assim, tão apaixonado pela música quanto pelo evangelho, quanto por ler as escrituras e compartilhar isso. Mas eu me lembro que eu fiz teologia, e quando passaram os 4 anos da teologia, eu me formei, e aí todo mundo pergunta: "E vai virar pastor?" Eu falei: "Não sei, acho que não." "Vai virar pastor?" "Não sei não, acho que não." Né? Aí vieram os meus pastores conversar comigo: "E aí, você vai virar pastor?" Eu falei assim: "Olha, eu me sinto mais chamado assim para pregar o evangelho e tudo mais." Falei, né, através da música e tal. E eu estava contando esse testemunho hoje para um pessoal lá de Pirenópolis, né? E aí o pastor ouviu todo o meu depoimento e falou assim: "Bom, irmão, se..." Um dos pastores da igreja, né? "Se o irmão se sente bem assim, a gente vê que o irmão tem a aptidão para cantar, para falar do evangelho dessa maneira, permaneça assim, né?" Eu já tinha vindo aqui, já estava com 7 anos de ministério, e ele falou: "Permaneça assim." E aí eu falei: "Tudo bem, vou permanecer assim então." Aí fui embora, virei as costas, fechei a porta, deu uma tristeza, mas uma tristeza. Eu falei assim: gente, que tristeza é essa, né? Quando estava saindo na garagem lá da igreja, o outro pastor, o pastor Davi, o pastor sênior da igreja, falou: "Mateus, eu quero conversar com você." Eu falei: "Tá bom." Marcamos lá, cheguei lá. Ele falou: "Você já conversou com o pastor Francisco sobre isso?" Eu falei: "Conversei e tudo mais." Ele falou: "E aí, como é que foi?" Eu falei: ele me perguntou, eu contei, e ele disse isso. Ele falou: "E como você se sentiu?" Eu falei assim: "Eu vou confessar que eu fiquei bem triste, eu não sei por que eu fiquei triste ali." "Então ora um pouco mais, porque eu acho que Deus está falando alguma coisa com você." E aí eu comecei a buscar intensamente, porque isso é uma questão de vida, né? É uma decisão de vida, assim. Falei: não vou pegar um ministério pastoral por um simples, sei lá, é o caminho que todo mundo faz quando termina a teologia. Se não for um chamado, uma vocação, uma coisa de Deus mesmo, eu vou continuar como eu estou mesmo. Orei, e Deus começou a me mostrar na palavra, no meu coração, e me dar o desejo e o carinho por cuidar de pessoas. E assim, para mim foi inegável. Quando eu voltei lá, pastor, eu falei assim: não vai dar para não ser pastor, porque eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de pastorear pessoas. E para mim não é sobre música. Eu amo música, mas não é sobre música, é sobre evangelho. Eu estou falando para eles aqui, desculpa. É sobre evangelho. E eu quero pregar o evangelho. É isso que pastores fazem. E foi quando aconteceu que eu me tornei pastor pela Memorial Batista de Brasília. Muito bom. Da mesma forma, eu queria saber da Rebeca, né? Como que você falou que você tem, né, pretensões de usar a sua profissão no ministério para ajudar outras pessoas, né? Mas hoje, né, pensando hoje, como que você usa, né, a sua vocação na sua igreja? O que você faz lá? Como você ajuda? Eu gosto muito do ministério infantil, né? Hoje eu dou aula para os juniores na EBD, e do ministério de louvor eu também participo. Recepção eu também gosto. Eu cresci nessa igreja, né, lá de Brasília, a Igreja Batista Esperança. Não sei quem conhece Brasília, fica em Taguatinga. Então, tudo que faltava lá, tá precisando disso. Eu não sei não, mas bora. Vamos aprender e vamos trabalhar. Mas eu acho que o que eu mais gosto mesmo é o ministério infantil. Eu me sinto, assim, útil, né? Ali, principalmente com essa faixa etária de 9 a 12 anos, é uma idade muito legal, que já troca ideia com você, que é curioso, quer saber da vida. E hoje eu fico mais nessa parte. Tem uma coisa. Quando eu e a Rebeca fomos sair pela primeira vez, a gente foi ao Cine Drive-In, né, amor? Tava tudo na pandemia. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. E aí, o que você faz da vida? Odontologia. Legal, bacana. Mas qual é o seu sonho? Ela falou. Eu me apaixonei por ela nessa hora, assim, pá! Foi quando ela disse assim: não, eu quero terminar a faculdade e ir para o barco missionário no Amazonas, lá com o André e com a Germana. Vou passar 1 ano lá. Terminando a faculdade, eu vou fazer isso. Fiquei tipo: véi, eu vou com você para esse barco aí. Vamos lá. Foi muito legal porque acho que isso identificou muito o nosso desejo por cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Sim,
A próxima pergunta. Pastor, essa é específica para o senhor. Beleza. Pensando que você assumiria hoje o ministério aqui na nossa juventude, quais seriam os possíveis projetos que o senhor implantaria na nossa juventude? Olha, eu não conheço tanto vocês, né? Mas o projeto que eu implantaria seria continuar os projetos de vocês. Tem um projeto que... Porque eu não acho legal que a gente vá fazendo as coisas e de repente alguém destrói tudo. Né? Óbvio que tem coisas que chegam num tempo e Deus mesmo mostra que não é mais o tempo. Mas um projeto que eu gosto muito particularmente é o projeto da juventude completamente envolvida com a cidade. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu penso que ouvi muito aqui hoje que foi dito, seria fazer essa juventude se envolver com a cidade. Fazer algum tipo de ação social, é algo que eu gosto, é algo que particularmente me toca, mexe comigo, com toda a responsabilidade do mundo, mas eu faria isso com... Cada igreja tem uma vocação, e isso eu respeito, eu sei, mas se eu pudesse eu faria algo assim, e intensificaria o trabalho online, só que o de vocês já é muito intenso, então já é um desafio bem legal manter o trabalho online de vocês que eu estava assistindo. Essa é para a Rebeca e isso é algo mais futurístico, né? Como você está noiva de um pastor, acaba que o ministério dele também faz parte do seu ministério, né? E como você falou, dá para perceber que isso é algo de coração, que você aceita isso não só por ele, mas como cristã você entende. Como que você vislumbra que você vai ajudá-lo no ministério? Quais são suas ambições? O que você almeja? Porque acaba que a gente cria algumas expectativas, né? Legal. Muita gente me perguntou, né? Nossa, mas você vai casar com um pastor, meu Deus. Mas isso não me assusta, não. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, a se conhecer, e a gente viu que estava ali no mesmo propósito, né? Quando eu vi que o Mateus tinha essa paixão pela obra de Deus, pelo reino de Deus, ele dá o melhor, assim, dá todo o gás. Caramba, é com ele que eu quero casar. Eu sempre falei para ele, eu acho que o casamento tem um propósito, né? Que é você glorificar a Deus melhor juntos do que separado. Então, quando eu olho para nós dois juntos, com o que eu tenho, que é pouco, mas eu acho que, em soma, com o que ele tem, a gente pode crescer, pode ajudar mais um ao outro e as pessoas, né? Muito bom. Foi ótimo entrevistar você. Eu tenho mais uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu fico pensando nas perguntas. Quando eu chegar lá no hotel, vou ter várias respostas para as perguntas que vocês falaram. Mas se eu pudesse implantar um projeto, não por esta igreja, mas que eu gostaria de ver em qualquer igreja batista, seria o de acolhimento de outros jovens. Porque na maior parte das igrejas que eu vou, eu sinto que você não precisa sair da igreja para poder alcançar jovens, porque eles vêm aqui e às vezes por serem tímidos, de alguma maneira eles passam batido no nosso contexto. A gente tem nossa roda de relacionamento. Eu acho que eu faria rodinhas de relacionamento e comissionaria elas para que cada domingo uma dessas rodinhas, não desfazendo, mas fosse atrás dos jovens que estão soltos aqui no próprio tempo que vem à igreja, ou que a gente sabe que precisa de um apoio, e esse grupo iria abraçar esse jovem que precisa, com certeza, porque eu adoro conversar com pessoas, estar perto de pessoas, mas eu sinto que a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. E a minha igreja onde eu cresci e a igreja onde eu congrego hoje, eu sinto que essa é uma luta gigante. A gente não precisa nem sair para a cidade para poder ir atrás das pessoas, elas já estão vindo, e a gente só precisa criar um mecanismo de acolhimento, de carinho. Então é isso, muito obrigada pela entrevista. E como o Jonas disse no início, é um processo gradual, né? Então nós vamos conhecendo eles a cada dia mais, mas foi ótimo saber um pouquinho mais sobre vocês. Obrigado, pastor, foi muito jóia mesmo.
Olha que legal, eu lembrei de todos vocês enquanto a gente estava tocando lá em 2016, vocês lembram? Ou 15, por ali. Você tinha cabelo vermelho, não tinha? Yes, lembrei. Que legal, cara, vocês tocam muito e glória a Deus por isso. Não é de nós, né? Quando existe alguma coisa, fui muito edificado já essa noite, essa tarde, essa manhã com vocês aqui, e está sendo um tempo muito legal. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre algo que para mim é fantástico. Eu disse que um dos meus hobbies é filmes, né? Netflix, essas coisas. Cinema, eu gosto muito. Então, desde pequeno, quando acabava um filme de luta na sessão da tarde, quando eu faltava aula ou qualquer coisa assim, eu ficava, né, violento, tentando brigar com meu irmão, ou quando acabava um filme de aventura, eu era, né, o heróizinho lá, ou qualquer coisa assim. E é curioso como a gente assiste os filmes, meio que um pouco entrando no personagem. Você olha para um personagem e fala, parece eu, né? Só que é curioso porque também eu venho assistindo memes, e eu gosto de memes para poder dar uma espairecida. E um deles é aquele assim, eu lendo a respeito da história, né? E eu vivendo a história. A gente está vivendo um momento histórico e está arrancando os cabelos, aquele desespero todo. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Todo mundo aqui já assistiu algum filme de suspense ou terror? Legal, legal. Você sabe, no filme de suspense ou terror, que a pessoa ouve o barulho e ela faz o quê? Vai lá ver, né? E você fala, não, por que todo mundo tem que fazer a coisa mais estúpida que tem num filme de suspense ou terror? É porque, não sei porque, é coisa da história, né? Parece que eles gostam que isso aconteça. No entanto, quando a gente vive a vida real, a gente faz totalmente diferente dos filmes, não é verdade? Não. Quer dizer, tem gente que deve fazer, não sei. Mas se você vivesse aquela situação do filme, você faria diferente? Ou quando você assiste um filme de romance que o cara é muito cretino, que ele é muito mal com a moça, e você fala, ele não merece ela, essa coisa toda, você faz diferente na vida real. É fato que a gente, vendo a história dos outros, é muito fácil de dizer o que eles devem fazer. Mas na hora que a gente vive a história, na hora que a gente escreve a história, e eu sei, muitos de nós não pedimos para estar nesse momento da história em que estamos vivendo, em que, bom, Jesus está perto de voltar, as coisas vão acontecendo e tudo fica extremamente confuso. Mas eu gostaria de contar uma história para vocês e me focar especificamente em um versículo dessa história, porque eu acho que vocês já estão cansados de ouvir. Então abre a sua Bíblia, no capítulo 4 de Esther. A gente vai ler o versículo 14 especificamente. E depois a gente pode falar um pouco a respeito dessa história toda. Enquanto você está abrindo, eu tenho que confessar que nesses últimos meses, já ouvi 365 versões só de interpretações do livro de Esther. É um livro curto, então muitas vezes os estudos eles fazem aquela passagem ou uma série de mensagens e eu vou assistindo, e não sei por que caiu tantas vezes essa história. No entanto, o versículo 14 do capítulo 4, ele sempre queima no meu coração. E eu já vi a Esther, que é a malvada, a Esther princesa, o Mardoqueu, que é loucão, o Mardoqueu, que é o salvador. No entanto, eu não vou me ater a dizer o que a Bíblia não diz. Eu vou me ater a dizer apenas o que a Bíblia diz. E esses dois estão vivendo um período crítico da história deles. Para quem não sabe, fazendo uma pintura rápida do cenário, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, que depois foi capturada pelos medos e persas. O povo voltou depois de 70 anos mais ou menos, mas ficaram algumas pessoas ainda na própria Babilônia. Só que aqui a gente está falando especificamente do reinado de Xerxes, do Assuero, da cidadela de Suzã, que é o poder central da tomada do reino de Xerxes. E aqui Esther era uma órfã com um primo que era Mardoqueu.
provavelmente muito mais velho que ela, e o rei teve um problema conjugal, se separou, pediu gentilmente que eles escolhessem as melhores mulheres do reino, e depois de um tempo ele pudesse, um concurso de beleza, se casar com uma delas. Esther, que era judia, vivendo num reinado assírio, ela pôde agora, vivendo num reinado de Xerxes, ela pôde agora ser rainha. Tudo bem, estamos nesse ponto? Todos nós? Houve uma certa intriga entre Mardoqueu e Amã, né? Que curiosamente Mardoqueu é gileadita e Amã é agagita, do rei Agag, dos amalequitas, que teve um problema muito sério com Saul há muitos anos atrás, muitas eras atrás, e aqui esse problema acontece. Vamos ler o versículo 14 e orar? Então, capítulo 4, versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Eu sei que sou completamente insuficiente, mas a tua palavra é suficiente. Por isso eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, bem como já temos orado aqui, Pai, e bem como o Senhor já tem falado aqui. E usa-me para a tua glória, e te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse ponto aqui, o desgaste entre Amã e Mardoqueu, ou Marduk, ele se tornou tão sério que quando Amã, que era sedento por poder, decidiu ser honrado, e com o aval de Xerxes, o rei, o Assuero, ele pôde ser ovacionado pelo público. Você tem no capítulo 3, versículo 2, que todos devem se prostrar diante de Amã. Isso gera um problema muito grande, porque Mardoqueu não vai se prostrar. Ele não se prostra, e ele ainda diz que não se prostra por ser judeu. Você fica imaginando que acontece que ele não se prostra. Amã trouxe tanta raiva, tanta ira contra Mardoqueu e tudo que ele estava fazendo, que decidiu preparar uma forca para matá-lo, e mais do que isso, decidiu que todo judeu seria morto. Nesse ponto aqui é o cume, no versículo 14 do capítulo 4, quando Esther tenta fazer com que ele receba consolo por estar andando em panos de saco na porta do palácio. Ela já era rainha e ele simplesmente não queria ser consolado, porque esse homem estava desolado com o que aconteceria, mas ele parecia o único. Ele parecia o único. Ninguém mais se importava. E ela, Esther, tentou consolá-lo. Dessa maneira, ele falou: eu não vou ser consolado, eu me recuso a ser consolado, e mandou uma carta. E ele disse, nos versículos adiante: você acha que por ser rainha você vai se salvar? E aqui ele fala: se você se calar, o socorro e o livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a família de teu pai perecerá. Eu quero trazer para vocês aqui, com relação a este ponto, primeiro ponto, é que Mardoqueu, ele tinha uma fé interessantíssima, que apesar de ser pintado por algumas das versões que eu ouvi da história, nas interpretações bíblicas, como um homem completamente contaminado pela cultura medo e persa, ele não se prostra diante de Amã. E você vê que o povo judeu, ele não poderia se prostrar diante de algum outro Deus. E você tem isso em Êxodo 23, 24. E você ainda tem em Êxodo 17, versículo 16, que a intriga entre os amalequitas e o povo de Israel seria
eterna, eles nunca poderiam ser ovacionados por um judeu. De alguma maneira, Mardoqueu estava tentando guardar a tradição e a lei, enquanto ninguém mais fazia isso. E quando saiu o decreto de que todo o povo deveria ser morto, o judeu, naquela data deveria ser morto pelo anel irrevogável do rei, Esther falou: eu não posso fazer muita coisa, eu sinto muito. E o próprio Mardoqueu era o único que estava em panos de saco, assustado pelo que aconteceria, em jejum, em lamento e clamor. O que me faz entender como é assustador quando a gente, em várias ocasiões da vida, seja escrevendo uma história que vai para os livros, ou mesmo tendo a nossa história escrita por Deus, a gente simplesmente finge que nada está acontecendo, porque é mais fácil. É mais fácil. Esther sente que não vai afetá-la e diz: sinto muito, não posso fazer nada. O povo simplesmente não está nem aí, e quando descobre até pode ficar aflito, mas também sente que não pode fazer nada. Só que o Mardoqueu, ele, como eu disse, ele tinha uma fé interessante, e mais para baixo no versículo 14 ele fala: o socorro e o livramento virá para os judeus. Virá, certamente virá. Mas vai ser por você, Esther? Eu comecei lendo esse texto pensando que eu ia falar sobre Esther. No entanto, a postura de Mardoqueu me traz muito mais à memória uma pessoa que transformou a história do seu povo através do que ele tinha nas mãos, do que mesmo a Esther, que por muitas vezes se desculpa por não poder entrar na presença do rei. Bom, de fato, ela morreria. Mas existem algumas situações na qual, na vida, a gente não quer tomar decisões com medo de ser lesado, e a gente acaba lesado do mesmo jeito. E uma notícia curiosa sobre a vida, pelo menos nessa carne, é que ninguém sai vivo dela. Não sei por que a gente fica tanto valorizando a vida. E a postura de Mardoqueu incomoda. E incomoda muito, porque toda vez que você tenta honrar a Deus e você está no meio de um povo que não honra, você vai parecer maluco. Toda vez que você tenta fazer uma diferença, fazer a história, não pelo amor à história, por ter saído da vida para entrar para a história, como o nosso antigo presidente Getúlio Vargas, mas sim por pessoas que você ama, por uma fidelidade a um Deus que você carrega. Quando você começa a levar a sério o princípio da palavra que você aprendeu, você não consegue ficar indiferente. E Mardoqueu não conseguia ficar indiferente. No entanto, Esther conseguia. Como disse hoje à tarde o pastor, ele falou que certas teologias, correntes teológicas, elas nos atraem quando nós somos beneficiados por ela. Então, se você não é diretamente atacado por determinado problema social, por determinado problema espiritual, você fala: sinto muito, eu estou meio ocupado. Como se esse problema não fosse chegar até você. Como se esse problema não fosse, em certo ponto, parte da sua vida. Para quem acha que eu estou falando do Covid, se engana. Eu estou falando do problema espiritual do mundo, porque o nosso grande problema nunca foi outro senão o pecado. Todo mundo sabe os desdobramentos que a nossa vida tem por causa do pecado. E só tem uma solução. E ela se encontra no perdão e na transformação em Jesus.
A maior parte das pessoas sabem que a curiosidade sobre esse livro e que fazia com que Martinho Lutero simplesmente tivesse muita dificuldade para aceitá-lo no cânon bíblico é que ele não menciona o nome de Deus em nenhum momento. No entanto, Deus está perfeitamente presente até neste versículo. Se ninguém vai sair vivo dessa situação, se tudo que você viveu até agora não fez nenhum sentido para você, o que mais pode fazer? Porque no filme a gente é muito bom de opinar como as pessoas devem viver, como elas devem se salvar e salvar o dia. Mas a gente esquece que na nossa vida, a omissão com relação ao Evangelho nos torna essas personagens tão clichês dos filmes. Quantas vezes eu e você percebemos que o nosso mundo está em completo caos, destruição e trevas? Ou você não tem lido o noticiário? Se eu falar um nome aqui, todo mundo vai saber: Lázaro. Pois é. Isso não é falta de Deus? Isso não é falta de luz? Alguém se importa? Vale a sua vida? Pode ser a sua família? Você pode fazer algo? A sua história é um clichê? Infelizmente, por muitas vezes a minha é. E com esse pequeno versículo, o versículo 14, eu quero encorajar você a perceber, quem sabe, no meio desse caos todo, com tudo que eu e você aprendemos até aqui, graças a Deus, pessoas lindas, bem tratadas, cuidadas, amáveis, com certeza. Tudo que vivemos até agora não foi para esse momento que Deus nos colocou? Pode custar a sua vida? Pode. É um risco? Certamente. 2 Timóteo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguições. Sejam bem-vindos aí, galera. Os adolescentes chegaram. É isso aí. E para vocês se contextualizarem, a gente estava falando sobre os clichês da vida. Muita gente pensa que a rebeldia contra Deus, ou a omissão e o coitadismo, sejam algum tipo de característica inovadora. Mas inovador mesmo é honrar a Deus, obedecê-lo e ficar de pé quando todo mundo se prostra para o mundo ou se omite para Ele. E agora eu vou ler mais uma vez esse versículo, e eu gostaria de trazer esperança a cada um de nós aqui, porque eu acredito que foi para esse tempo que Deus colocou eu e cada um de vocês para brilharmos, para sermos a resposta. A resposta virá, mas ela é você? Você é a resposta de Cristo para esse mundo? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Quem sabe? Ora comigo, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de reflexão na sua palavra, nesse pequeno versículo, Pai, nessa história que nos intriga e ao mesmo tempo nos desafia.
Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos para que a nossa história não seja mais um clichê desses filmes, mas que a nossa história seja escrita pelo Senhor, Pai. Nesse momento tão importante da história da humanidade que estamos vivendo, e que a igreja precisa ser luz, Pai, eu sei que o Senhor vai mandar a resposta, eu sei que o Senhor vai mandar a solução, o cuidado, a bênção, a graça, no tempo oportuno, a salvação. Mas agora, começar em mim, eu peço, Senhor, imperfeito, muitas vezes desencorajado, mas escolho a Ti. Usa-me para a Tua glória, usa-nos para a Tua glória, faz-nos ter o privilégio de ser a resposta e dá-nos uma esperança e um futuro que vem das Tuas mãos. Abençoa cada adolescente jovem, Pai, que tem essa chama no coração, mas que talvez não saiba como, ou talvez não saiba que o Senhor o chamou para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, age nas nossas vidas, e é nesse mesmo poderoso nome que eu oro por tudo. Amém. Amém.